de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Cadê a geração que foi levantada por Ele? Quando entra no quarto pra falar com Deus, e às vezes achando que Ele te esqueceu, e as lágrimas começam no teu rosto cair, você chegou a pensar que era o teu fim. Mas se lembra do que Ele já te prometeu. Esse silêncio faz parte do processo de Deus. Você pode estar aflito ou com muita dor, mas não se esqueça que você é um adorador. Mas se lembra do que Ele já te prometeu. Esse silêncio faz parte do processo de Deus. Tenha certeza, esse processo não vai te matar. Você vai adorar no silêncio, tá te ensinando. No silêncio Ele tá trabalhando. No silêncio Ele vai te moldar. Mas é no silêncio que você vai adorar. No silêncio Ele prova a tua fé. No silêncio mostra que contigo é. Então levante a cabeça e pare de chorar, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem quando o dia clarear. Oh, aleluia! Mas se lembra do que Ele já te prometeu. Esse silêncio faz parte do processo de Deus. Você pode estar aflito ou com muita dor, mas não se esqueça que você é um adorador. Mas se lembra do que Ele já te prometeu. Esse silêncio faz parte do processo de Deus. Tenha certeza, esse processo não vai te matar. Você vai adorar. No silêncio tá te ensinando. No silêncio Ele tá trabalhando. No silêncio Ele vai te moldar. Mas é no silêncio que você vai adorar. No silêncio Ele prova a tua fé. No silêncio mostra que contigo é. Então levante a cabeça e pare de chorar, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem quando o dia clarear. Então não desista, não pare agora. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Entenda o processo de Deus com você. Até no silêncio você vai aprender. Então não desista, não pare agora. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Entenda o processo de Deus com você. Até no silêncio você vai aprender. É no silêncio, é no silêncio, é no silêncio, é no silêncio. No silêncio tá te ensinando. No silêncio Ele tá trabalhando. No silêncio Ele vai te moldar. Mas é no silêncio que você vai adorar. No silêncio Ele prova a tua fé.
No silêncio mostra que contigo é. Então levante a cabeça e pare de chorar, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem quando o dia clarear. Oh, aleluias! Ele é contigo em todos os momentos. Aleluia! Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo. Aleluia, Jesus, é o nosso desejo, Pai. Inundados por tua glória, Senhor, mais uma vez. Santo Espírito és. Aleluia, Jesus, nós chamamos a tua presença para esse lugar, aleluia. Vem inundar os nossos corações, Jesus. Vai encher a tua igreja com poder e autoridade nessa noite, aleluia. No meu coração seremos inundados por verdadeira adoração. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva, a presença. Provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, vamos adorar, eleve o nível. Quando nós nos permitimos ser experimentados pela presença de Deus, o Senhor Jesus faz coisas grandiosas em nossa vida, aleluia. Oh, aleluia, Espírito Santo. Vamos provar do quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real. Vamos provar da tua glória, Jesus. Vamos provar
Aleluia, Jesus. Enche esse lugar, aleluia. É o desejo sermos hino tua glória. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Que nós venhamos neste culto ser renovados pela presença de Deus. Vivo estou, pois um dia ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali, ele ressuscitou. Sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Vivo estou, pois um dia ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali, ele
aplauso do Senhor. Sintonizando. Deus mandou, mas Jonas não quis ir. Deus falou, Jonas não quis ouvir. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E na barriga da baleia, Jonas foi parar. Naquele barrigão, calor e sacou. 3 dias e 3 noites ela enjoou. Deus disse, deixa ele na praia pra falar do meu amor. Deus mandou, mas Jonas não quis ir. Deus falou, Jonas não quis ouvir. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E na barriga da baleia, Jonas foi parar. Naquele barrigão, calor e sacou. 3 dias e 3 noites ela enjoou. Deus disse, deixa ele na praia pra falar do meu amor. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. Balançou, balançou, balançou. Balançou, balançou, balançou. Balançar, balançar. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. E o barco balançou, e o barco balançou. Quando lançaram Jonas, foi turma se acalmou. A paz do Senhor, igreja. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma parte muito importante, né, irmãos? A palavra do Senhor nos diz, no livro de Ageu, Ageu capítulo 1, projeta para mim por gentileza, versículo 5, aleluia, toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus, amém? Quem aqui está feliz com esse Deus? Amém. É o nosso Deus que nos sustenta, é Ele que nos guarda, que nos protege e que não deixa nada faltar. Quem crê? Aleluia, glória a Deus. O Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, levanta a tua mão agora que eu vou profetizar. Aleluia, não deixa nada faltar. Oh glória, aleluia. A palavra do Senhor em Ageu capítulo 1, verso 5, eu vou ler aqui na minha versão, aleluia, glória a Deus. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega a fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pôr em um saquetel furado. Ali também está saquetel. No contexto antigo, saquetel era um saco, como se fosse uma sacola, um saco, onde eles carregavam o dinheiro, né, as moedas.
E essa palavra me chamou muita atenção. Eu estava orando e meditando na palavra do Senhor, porque às vezes acontece isso comigo e acontece com você. Presta bem atenção ao que diz a palavra do Senhor, irmãos. Vou ler daqui que já tirou. Às vezes nós plantamos, mas não colhemos aquilo que nós esperamos. Nós semeamos muito, mas colhemos pouco. Às vezes nós comemos, mas não dá para ficar satisfeito. Bebemos e às vezes nós não nos sentimos assim saciados. E aquele que recebe salário, parece que recebe o salário e coloca em um saco furado. Às vezes está acontecendo isso na tua vida. Parece que aquele dinheiro que você recebeu, aquele salário não dá para nada. E eu vim aqui cheia da unção de Deus dizer para você nesta noite, que você tem que entender e você precisa ter um coração generoso, aleluia, um coração voltado para a obra de Deus. E olha aqui o que a palavra diz para finalizar, no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor, aleluia. O profeta Ageu exorta o povo para eles reedificar o templo. É como se ele estivesse chamando a atenção assim, ó, vocês estão plantando muito, mas estão colhendo pouco. Come, mas não se sente saciado. Ei, dá uma olhada para a casa do Senhor. Dá uma olhada para o templo do Senhor. Como está o templo do Senhor? E o que você faz com o seu dízimo e com a sua oferta é para que o templo do Senhor possa ser organizado. É para que haja mantimento na casa do Senhor. Então que nesta noite o teu coração seja um coração generoso, um coração que gosta de ajudar a casa do Senhor, porque olha o que ele fala aqui, ó, no 8, subi ao monte e trazei madeira e edificar a casa. Olha o que ele falou, dela me agradarei e serei glorificado. Irmão, se você quer que o Senhor seja glorificado, você precisa ter um coração generoso, porque o seu dízimo e a tua oferta é para que haja mantimento e provisão na casa do Senhor. E às vezes, se o seu coração não entender isso, porque o meu também demorou a entender, e eu só comecei a prosperar quando eu entendi que primeiro é a casa do Senhor. Levanta a tua mão nesta noite, porque eu vou profetizar que vai haver mantimento e que nada vai faltar em nome de Jesus, porque você veio nesta noite trazer o seu dízimo em forma de gratidão e trazer a sua oferta como uma semente para ser plantada na casa do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, toda a igreja, você que trouxe e você que não trouxe, você que pode colaborar e você que não pode colaborar, toda a igreja. Antes de sair de casa, o Espírito Santo me deu uma visão, que todos vocês que se levantaram agora, com as mãos assim, ó, todos vocês, vamos irmãos, com fé, quem trouxe e quem não trouxe, hoje vai sair daqui abençoado, porque o Senhor entregou nas minhas mãos o dom da prosperidade, e nesta noite eu ministro sobre a tua vida a prosperidade vinda do Senhor. Recebe em nome de Jesus uma vida próspera, uma vida cheia da provisão do Senhor nesta noite. E eu vou orar para você. Você que trouxe seu dízimo, coloca aí na tua mão agora, segura com fé. Você que trouxe o dízimo para agradecer e a tua oferta para semear. E você que não trouxe, continua em pé, com fé. Porque hoje às vezes você não tem, mas amanhã você vai ter para abençoar a casa do Senhor. Aleluia.
Deus poderoso, Deus maravilhoso, eu apresento agora, Senhor, os dízimos e as ofertas da tua casa, da tua igreja. Senhor, vem agora honrar, vem abastecer os celeiros, vem agora, Senhor Jesus, olhar o coração do teu servo, essa semente que está sendo plantada, esse dízimo que está sendo entregado como forma de gratidão, que nada venha faltar, que o Senhor abra agora as janelas dos céus e derrama bênção sem medida. O teu povo vai prosperar, o teu povo vai ter, não para tomar, para pedir emprestado, mas vai ter para emprestar. Recebe agora nesta noite a provisão sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, você que não tem o valor aí físico, tem o QR Code, está aí na poltrona. Você também pode ofertar e dizimar através desse QR Code que está aí. E continue em pé com o teu coração, porque nós vamos adorar ao Senhor. Eu quero que os irmãos que vão passar com a salva, recolhendo os dízimos e as ofertas, enquanto a ministração aqui no altar, você vai depositando aí com alegria, porque o Senhor se agrada, mas do coração alegre. Como diz o apóstolo Paulo, nós temos que colaborar com alegria. Amém? Que o Senhor dê essa alegria no teu coração nesta noite. Colabore com a casa do Senhor, mas com alegria, em nome de Jesus. Amém? No início eras a palavra, o com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Estamos aqui, ó Pai, para glorificar a grandeza do Teu nome, meu Deus. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima
esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Aplaude e glorifique esse nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Jesus. Sabe que em um culto como esse o Senhor está reavivando corações aqui. Ele está nos convidando a voltar ao primeiro amor, aleluia. A dar lugar à presença de Deus. Pai, só pode dar lugar quem tem azeite reservado aí, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus quer transbordar na tua vida, aleluia. Neste lugar, aleluia. Teu fogo arde em mim, inunda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim, inunda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. De que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Que o nosso louvor não seja momento, apenas lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada. Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queimar por ti. Oh, 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 oh.
Jesus Cristo sobre a tua vida, aleluia. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Eu profetizo em nome de Jesus, não vai se apagar a chama que arde no seu coração. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá Sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. e o fogo arderá Sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. e o fogo Arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada, se dá meus lábios, não minha alma? Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Tem lugar na presença de Deus nessa noite, Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Oh, aleluia, aplauda o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavado com roupas que tão alvas, os
pecadores remidos, que perante seu Cante com a sua alma agora. está. Com toda a força que você tem, cante. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Cante com a sua alma. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos, Se nós a ti confessarmos e seguirmos na sua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. cante bem alto. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Só as vozes, só as vozes. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quem pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Glória a Deus. Amém. Hebreus capítulo 12, por favor. Versículos de número 18 aos versículos de número 24. Estou pegando aqui, pronto. Podemos ler? Diz assim. Hebreus 12, 18 em diante. Porque não chegastes ao monte palpável aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais.
porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Chegaste também a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Amém? Nós oraremos no final. Se assente, se você o puder. Pense na Bíblia, meu irmão. Pense no que Deus quer fazer. Toda a história bíblica é Deus preparando um povo para morar com Ele. Todo ele. Deus quer morar com o povo. E Deus quer que esse povo mora com Ele. Se você lê Gênesis, Deus mora com Adão e Eva. Eles pecam. De imediato, perdem a presença de Deus. Tem um filho chamado Abel. Caim mata Abel. Abel oferece um sacrifício para Deus, e esse sacrifício é tão legal que Deus gosta dele. Mas morre Abel, Adão e Eva têm outro filho chamado Sete. Começa uma linhagem: Sete, Enos, Enoque, Noé. Quando você chega no capítulo 11, no final do capítulo 11, tem um homem chamado Abraão. Abraão tem um filho chamado Isaac, que tem um filho chamado Jacó, que tem 12 filhos. Desses 12 filhos, Deus vai formar então 12 famílias, dessas 12 famílias, 12 tribos, e através de José eles vão para o Egito, 430 anos no Egito. Deus levanta Moisés, tira Moisés de lá, Moisés tira o povo de lá, juntamente com ele, e caminha com esse povo por 3 meses no deserto, e chega no pé do monte Horebe. E lá no monte Horebe, Deus fala para Moisés subir ao monte, e ele sobe ao monte. E ele diz assim para Moisés: Moisés, vai lá e fala para o povo, versos 5 e 6. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus mandamentos, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos. Sereis um reino sacerdotal, uma nação santa. O povo diz: nós queremos esse Deus. Mata o animal, mistura a água com sangue e joga sobre o povo. Água, purificação, e sangue, aliança. A partir daquele momento, aquele povo é o povo de Deus. E Deus vai morar no meio do povo a partir daquele momento. Né? Pois bem, mas quando a gente chega no mesmo texto, do capítulo 19 de Êxodo, Moisés está no monte. E o que é que Deus fala para Moisés? Verso de número 11 do capítulo 19. E estejam prontos para o terceiro dia, porque o terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás, porém, em redor, limite, cerca ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis os seus limites. Todo aquele que tocar o monte será morto. Eles estão no monte Sinai, e o monte Sinai é onde o povo recebe a lei. E dá para entender aqui que pela lei ninguém será salvo. Mas o pior de tudo isso é que pela lei ninguém tem acesso a Deus. Tanto é prova disso que Deus desce no monte, Deus está lá com Moisés e ninguém pode subir, porque ele vai receber a lei. Mas por quê, pastor? Porque a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, e o povo é pecador, diz Romanos 7,12. Mas aí agora observa, pela lei ninguém pode ter contato com Deus, não tem acesso a Deus. Aí entra Jesus na coisa, porque Deus traz Jesus ao mundo. E Gálatas 4,4 diz: vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Verso 5, para remir os que estavam debaixo da lei. Então eu e você não dávamos conta de cumprir a lei. Tinha que ser alguém que não devesse a lei, que fosse santo, justo e bom, a ponto dele praticar a vida, o sacrifício, falar e a lei aprová-lo. Se nós tivéssemos condições, também seríamos aprovados. Mas como estávamos em pecado, quando nós tentávamos servir a Deus, a lei nos condenava. Jesus vem ao mundo então,
E diz em Mateus 5,17: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Quando você entende que ele cumpriu a lei por quem, pastor? Você não dava conta, ele falou: deixa eu entrar no seu lugar, deixa eu assumir seu lugar, deixa eu obedecer a lei no seu lugar, deixa eu cumprir a lei no seu lugar, deixa eu viver a lei por você. Eu falei: fechado, Jesus, eu não dou conta, mas tu dás. Jesus entra então e cumpre a lei. E como é que ele cumpre a lei? Duas maneiras: obedecendo-a e sofrendo a morte ou a penalidade dela sobre a vida. Só que tem um detalhe: se eu fosse obedecer a lei e a lei me matasse, a morte me prenderia no inferno para todo sempre. Mas quando Jesus cumpre a lei e sofre a penalidade da lei, ele morre, mas ao terceiro dia a morte não pode segurá-lo na tumba. Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele não apenas ressuscita, ele vence a morte, ele vence Satanás, ele vence o mundo. E ele vai dizer para você: e todos aqueles que estiverem em mim também receberão a mesma vitória. Por isso é que Romanos capítulo 10, verso 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que creu, para a justiça de todo aquele que crê nele. Observa que ele está dizendo que a lei não acabou. Cristo é a finalidade, porque a ideia lá é essa: a lei existe para trazer Cristo ao mundo, para Cristo vir ao mundo, para tudo culminar nele. E por isso a lei é resumida em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. De maneira que agora o que Deus olha não é para você viver de acordo com a lei. Agora é para você viver de acordo com aquele que cumpriu a lei. Esse que cumpriu a lei é o Filho de Deus. Ele disse em João 14, 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. A lei não pode dar acesso a Deus, mas a partir de mim todos vocês poderão ter acesso ao Pai. Passa-se o Novo Testamento e você chega em Hebreus. E o autor dos Hebreus vai captar essa ideia de Cristo. Por quê? Porque as pessoas estavam aceitando a Jesus, e alguns judeus aceitaram a Jesus, e por terem aceitado a Jesus estavam passando perseguições. E por que estavam passando perseguições? Por causa da fé em Jesus. Portanto, eles queriam abandonar a fé. E o autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 4, ele vai dizer: ainda não resististes até o sangue, vocês ainda não morreram por causa de Jesus, vocês estão querendo abandonar a fé em Jesus. Não façam isso. Por que o Hebreus então é escrito, pastor? Hebreus é escrito justamente para fazer esse contraste entre a lei, a antiga aliança e a nova aliança, entre a lei e Cristo, entre o Monte Sinai e o Monte Sião, entre o mundo, entre o inferno e o céu. Ele vai dizer aqui nesse texto para nós em Hebreus, ele vai falar: deixa eu mostrar para vocês, se vocês voltarem para o judaísmo, vocês vão voltar para aquilo que é menor e que é inferior. Vocês têm que ficar em Jesus porque ele é melhor e é maior. Se vocês voltarem para o judaísmo, vocês não têm acesso a Deus, mas se vocês ficarem em Jesus, vocês têm acesso a Deus a qualquer momento. Se vocês voltarem para o judaísmo, a lei condena vocês à morte, mas se vocês ficarem em Jesus, tem vida esperando vocês. Se vocês ficarem no judaísmo, a velha aliança não tem jeito de vocês terem vitória, mas se vocês ficarem em Jesus, tem uma nova aliança, serão aceitos diante de Deus através de Jesus. E não apenas isso, vocês serão filhos de Deus, vocês terão um pai, vocês terão um irmão, e vocês terão uma família. O Espírito Santo vai habitar em vocês e vai dizer para vocês que vocês são filhos de Deus, e tudo que vocês pedirem no nome de Jesus, o Pai vai fazer para a glória do nome dele. Por isso ele vai dizer no capítulo de número 1, que esse Jesus, o qual eles querem abandonar, ele é melhor do que os anjos em sua divindade. Por que ele é melhor? Porque o verso 1 diz que Deus antigamente falou aos pais de muitas maneiras pelos profetas, mas nesses últimos dias Deus fala pelo Filho
dele. Capítulo 2, Jesus é melhor e é maior do que os anjos em sua divindade, humanidade. Por quê? Porque o verso 15 do capítulo 2 diz que ele morreu e ele ressuscitou e ele tirou o império da morte da mão de Satanás. Capítulo 3, Jesus é maior do que Moisés. Moisés deu a lei que condenava o povo. Jesus deu uma nova aliança que liberta e que perdoa o povo. Capítulo 4, Jesus é maior do que Josué, porque Josué deu um descanso efêmero de uma terra passageira e momentânea. Jesus dá um descanso eterno, permanente, perene, para toda a glória do nome do Pai, meu irmão. Capítulo 5, Jesus é maior do que Arão. Arão na realidade morreu, e todos aqueles que serviam o sacerdócio na antiga aliança era substituído pela morte. Jesus é maior porque ele morreu, mas a morte não pôde segurá-lo na tumba. Capítulo de número 8, Jesus é maior, porque o sangue dele promoveu uma aliança que é maior do que a aliança do Velho Testamento. Capítulo de número 9, Jesus ministra num santuário superior lá no céu. Por quê? Porque o santuário terreno acabou. Capítulo 10, Jesus ofereceu um sacrifício melhor e maior ao Pai do que o sacrifício da antiga aliança, porque o sacrifício da antiga aliança todos os dias tinha que ser repetido, e Jesus fez um único e perfeito sacrifício para todo o sempre. Por isso, meu irmão, capítulo de número 10, ele vai dizer assim no verso 19: portanto, meus irmãos, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. De maneira que no verso 21 ele diz: agora vocês têm um sumo sacerdote diante de Deus, lá na casa de Deus, intercedendo por vocês. Capítulo 7 de Hebreus, verso 25. Portanto, meus irmãos, Jesus, o que o senhor está fazendo aí no céu? Eu estou fazendo um negócio aqui por vocês. O que o senhor está fazendo aí? Primeiro, eu subi ao céu, eu estou assentado no céu, e através de mim, todos aqueles que estão em mim, Deus o Pai nos abençoou com todas sortes espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que o senhor está aí, Jesus? Eu estou aqui para o Pai abençoar vocês nessa terra. O que o senhor está fazendo mais aí? Simples, 7:25 de Hebreus. Eu estou aqui vivendo sempre para interceder por você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Pode estar fraco, pode estar triste, pode estar passando luto, o inimigo pode ser grande, você acha que não dá conta, você não consegue, talvez você quer parar, talvez você não quer ir, e ele está dizendo: não vai parar não, eu estou intercedendo por você. Quando você cair, eu seguro a sua mão e eu te levanto. Quando você passar pelas águas, elas não submergirão você, sabe por quê? Porque eu passarei com você. Se for necessário, você vai andar sobre as águas, e a chama da fogueira não vai arder em você, porque eu vou estar com você na fogueira. Eu intercedo por você. Seu choro eu entendo, e eu tenho um lenço, e esse lenço é tremendo, e quando você passar esse lenço nos teus olhos, não haverá mais lágrimas alguma. Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos, meu irmão. Ele disse que estaria conosco, Ele não te deixou só, na sua casa, no seu trabalho, dentro do seu carro, mesmo que de vez em quando a gente faz algumas coisas, o inimigo joga carro dos outros em cima da gente, bate na gente, mas não tem problema, o anjo está dentro do carro, o carro acaba, mas a gente é preservado pela glória e a presença de Deus. O carro dá 10 capotadas e você sai ileso, porque tem um anjo lá te sustentando, porque tem alguém intercedendo por você. Você pode levantar a sua mão mais uma vez e glorificá-lo, exaltá-lo e bendizê-lo. Por isso ele vai dizer que esse crente vive pela fé, capítulo 11, ora a fé, o firme fundamentos das coisas que não se veem, mas que se esperam. Verso 2 diz que os antigos alcançaram testemunho pela fé, não vê, mas acredita.
não vê, mas sente. Muitas vezes não entende, mas vê o resultado. Muitas vezes pensa que está sozinho, daqui a pouco há um grande livramento, não sabe por quê? São anjos. Às vezes não tem tanta condição quando a fé prospera. Que negócio é esse? Eu estou prosperando por quê? Existe alguém no controle da sua vida. Por essa fé viveram muitos homens. Verso 4, Abel. Verso 5, Enoque. Capítulo 11. Verso de número 7, Noé. Verso de número 8, Abraão. Depois vem Sara, Isaac, Jacó. E se você continuar lendo, vem Raabe, vem Gideão, vem Jefté, vem Davi, vem Samuel. Todos estes morreram na fé, verso 39, sem terem alcançado as promessas, verso 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Preste atenção, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Que negócio é esse? É que a nossa fé, ela é conclusa em Cristo, e a fé deles era baseada na promessa, portanto a nossa fé é maior e melhor do que a deles. Por isso ele diz aqui, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Portanto, o crente em Jesus tem algo melhor. Não, é para a gente falar mais uma vez. Em Jesus nós temos algo melhor. Vamos trocar agora para maior? Em Jesus nós temos algo maior. Que coisa maravilhosa. Tem crente aqui essa noite? Tem crente entendendo? Jesus é melhor do que os anjos, é melhor do que Moisés, é maior do que Josué, é maior do que o descanso, é maior do que o sábado, é maior do que riqueza, é maior do que casa, é maior do que família, é maior do que posição, é maior do que grandes quantidades de dinheiro. Jesus é melhor e é maior. E vou dizer mais, no céu, meu irmão, o centro do céu é Cristo, a obra de Cristo, o modelo de vida de Cristo. Os anjos adoram Cristo, o Pai honra Cristo, os santos sem o corpo glorificam a Deus lá em cima, os demônios respeitam a Cristo, os homens ímpios não reconhecem Cristo, mas tem um povo lavado e remido do sangue do Cordeiro, que o adora, que o louva e que o glorifica todos os dias. É Ele é o Cordeiro. Por isso, você poderia falar comigo essa noite: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Por favor, fala com fé. Agora levante a sua mão e fala com fé. Digno é o Cordeiro. Diga assim: santo, santo. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. É Ele. Ele é adorado no céu todos os dias, todas as manhãs, todo o entardecer, de madrugada. Ele é adorado ininterruptamente no céu. Digno é o Cordeiro, 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 digno é o Cordeiro. E é esse Cordeiro que derramou o sangue dele, que hoje à noite você vai participar da mesa e beber o cálice, símbolo do sangue dele, dizendo: eu tenho uma aliança contigo, Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Por que o senhor está falando isso, pastor? Os olhos da humanidade estão colocados nos políticos, no dinheiro, na posição, no poder. Os homens ímpios colocam os olhos no trabalho, naquilo que eles fazem, na recompensa do amanhã. Os homens ímpios colocam o seu olhar naquilo que é efêmero, passageiro, terreno, que não tem significado para a eternidade. A igreja não. A igreja tira os olhos da política, dos políticos, do dinheiro, da materialidade, da posição, do poder. Os olhos do crente estão fixos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ele é o começo, o meio e o fim. Nele se começa, nele se continua e nele recebe a eternidade. Ele é o caminho pelo qual você trilha até a eternidade, meu irmão. Ele é a razão da sua existência. Você está aqui porque Ele morreu na cruz do Calvário. Você está aqui e tem vitória e está caminhando para o céu porque Ele venceu o diabo, venceu os demônios, venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia e foi assunto ao céu, e de lá Ele governa a humanidade e a história da humanidade. Ele governa tudo e
todos em cima dessa terra, inclusive a mim e você. Nada escapa à autoridade de Jesus. Ele mesmo falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É Ele, é o Jesus a quem tu serve. A razão de nós estarmos aqui e essa mesa posta é Ele. Você cultua, é Ele. Você louva, é Ele. Você toca, é Ele. Você ora por causa dEle. Você veste, come, trabalha, vive por causa dEle. Você está entendendo isso? Você não é vencido pelo diabo por causa dele. O mundo não te contamina e te derrota por causa dele. Os teus inimigos não vencem você porque ele é a tua guarda, a tua fortaleza, o teu guia, o teu pastor. Quando você ora ao Pai, você só é ouvido por causa dele. Quando você chora e essa lágrima sobra em memória diante de Deus, ela é recebida no céu por causa dele. Jesus é o centro do universo, é o centro da Bíblia, ele é o centro da história. Ele está sentado no trono e em volta desse trono há miríades e milhares de anjos, cantando, exaltando, louvando ao Cordeiro de Deus que foi morto, e com o sangue dele compraste para Deus homens de todas línguas, tribos e nações, e os fizestes para Deus reis e sacerdote. É a igreja santa de Jesus que louva esse Cristo que está sentado no meio dos querubins. Glória ao Cordeiro, glória ao Cordeiro, glória ao Cordeiro. Se você não está sentindo a presença dele, então abre a sua boca como um santo e glorifica ele. Receba a presença dele na sua vida, receba a presença dele na sua vida. O que esse autor vai dizer agora? Preste atenção. Ele vai dizer que quando o povo queria servir a Deus através da lei, verso 18, ele vai dizer: através da lei não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo. Verso 18, a escuridão e as trevas, e a tempestade, e o sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram não lhes deu ouvido, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar um monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés estava assombrado e tremendo. Diz o texto, dá para entender que ele tremia e batia as pernas um no outro. Moisés está no monte, e quando Deus desce no monte, fumaça, fogo, terremoto, sonido de trombeta. O texto diz que o monte fumegava. E Deus fala assim: Moisés, vai lá e coloca a cerca, limite. Ninguém pode chegar aqui senão morre. Ninguém tem acesso a Deus através da antiga aliança. Não tem como. O povo lá embaixo, Deus lá em cima. O povo não suporta Deus falar. Moisés, Deus fala contigo, depois você fala para nós. Esse Deus é muito santo, nós somos muitos pecadores. Passa-se os anos, a nação de Israel, vem o Cristo, Cristo nasce, e quando Cristo nasce, vive 33 anos em cima dessa terra, e ele morre, e quando ele morre, lá na cruz do Calvário, lá no templo, tem um véu, que separa o lugar santíssimo da presença de Deus, do lugar santo. E quando Jesus, lá na cruz do Calvário, preste atenção, o que a lei faz? Quando Jesus então está para morrer, de meio-dia em diante, começa um fenômeno na natureza. Escurece tudo. Monte Sinai escureceu. Há um clima de medo, de pavor,
de angústia. E Jesus na cruz do Calvário dá um brado: o meu espírito eu entrego em tuas mãos, está consumado. E quando ele dá o brado, observa que ele não manda, ele não dá ordem, ele dá um brado. Quando ele dá um brado, o texto diz que há um terremoto, balança a terra, a escuridade continua, balançou a terra. Lá em Jerusalém, no templo, o véu que tinha mais ou menos 20 centímetros de espessura, ele rasga de cima a baixo, dando acesso ao homem à presença de Deus. Mas não acontece só isso não, acontece outro fenômeno. Aonde havia túmulos de santos, em alguns túmulos houve um sacudir, e a tampa, a pedra que estava na tumba tampando aquele cadáver, o texto diz que a pedra, a tampa do túmulo foi arrancada, e os corpos de alguns santos ressuscitaram. O que o texto quer dizer para nós, pastor? É que a lei traz inacessibilidade, Jesus traz acesso. O texto quer dizer o quê? Que a lei traz para nós medo e pavor, Jesus traz vida e segurança. A lei traz morte, Jesus traz vida. A lei traz inesperança, Jesus traz esperança. Mesmo que estiverem mortos, vão sair da tumba um dia para a glória de Deus Pai. O que Jesus faz é algo extraordinário, mas ele não parou por aí. Ele falou: para aí, mas o negócio não é aqui, o negócio é lá. Eu quero vocês lá. Isso aqui vai passar. O que você vai fazer, Jesus? Fica tranquilo, eu vou para lá. Não se turbe o vosso coração. Crede em mim. Crede no meu Pai, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar, eu voltarei outra vez, e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Diga assim: eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Para casa voltarei. Eu não sou daqui. Eu sou cidadão do céu. Eu sou cidadão do céu. Eu tenho uma identidade. Eu vou morar lá. Eu não sou daqui. Para casa voltarei. Voltarei, Ele vem me buscar. Você crê nisso? Então levante a sua mão, louve, adore, glorifique. Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Glória a Deus. Aquela batidinha lá no carro era para impedir isso. Não impediu não. Minha mãe fala assim: o diabo, ele amarrou o jegue na sombra errada dele mais uma vez. Nós não ignoramos seus ardis, mas quem está conosco é maior. Agora preste atenção. Os versos 22 a 24, ele vai dizer uma coisa. No verso 18 ele fala: por que não chegastes a Deus através do Sinai, através da lei. Verso 22, mas chegastes. O crente já chegou em algum lugar. O crente já chegou em algum lugar. Onde ele chegou? Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Jesus está lá. 152 vezes aparece a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo. Quem está em Cristo está onde Ele está. Aonde Jesus está? Lá. E eu e você estamos lá. Você é cidadão e cidadã do céu. Tem crente que não entendeu e nem pegou. Pega aí, crente. Você não é dessa terra. Você só está passando uns dias nessa terra. Você é só peregrino e forasteiro. Esse mundo odeia você, não gosta de você. Sabe por quê? Porque é incompatível a natureza que mora em você. Santidade não compactua com esse mundo. A sua natureza é de acordo com a celestial. O céu te aguarda. O céu quer você. Ele te aguarda. Aí sabe o que Deus está falando agora nesse texto? Ele está falando de um culto. Agora preste atenção no culto agora. Então quem está lá já está louvando. E lá é um culto. Preste atenção agora. Primeiro, onde é o lugar do culto? Verso de número 22. Mas chegaste ao monte Sião. Sião aqui é o céu. Sinai, terra, lei. Sião, céu, graça. Preste atenção. Chegaste ao céu. Verso 22. Continue. Chegaste à cidade do Deus vivo. Chegaste à cidade do Deus vivo. A Assembleia dos Santos. Aonde que esses crentes chegaram? No céu. Na cidade. Qual é a cidade? A cidade universal dos santos. Está lá. Está acontecendo um culto lá, pastor? Está acontecendo um culto lá. Calma aí que você vai ver agora. Segundo, lá tem um coral. O texto fala de festa, sabia? O texto fala de festa, é coral. Preste atenção agora, quem faz parte do coral? Ele é formado pelo quê? Ó, a Assembleia Universal dos Santos. Ele está dizendo no texto aí, ó. A igreja dos primogênitos. Quem mais faz parte do coral? Os espíritos dos justos aperfeiçoados. Eles estão lá, ainda não tem corpo. Estão lá em alma e espírito. Está acontecendo um culto lá. Agora preste atenção. O mesmo culto que está acontecendo lá é o mesmo que está acontecendo aqui. Não tem dois cultos. Está acontecendo um culto aqui e outro lá. Não, meu irmão. Quando o culto começa aqui, existe um elo que liga aqui e lá. O nome dele chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tem um culto acontecendo exatamente no céu agora, que é o mesmo culto que está aqui. Não tem diferença. Agora presta atenção, quem canta? Quem é que está cantando lá? Desculpe, o que está cantando? Qual é a mensagem? Qual é o cântico que estão cantando lá? É o hino do Cordeiro. Apocalipse capítulo 5. Pensa agora o Cordeiro sendo adorado. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Com teu sangue, foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, nação. E os fizestes para Deus reis e sacerdote. Digno é o Cordeiro. Santo é o Cordeiro, imaculado é o Cordeiro, poderoso é o Cordeiro, digno de louvor, digno de glória, digno de honra, digno de poder, digno de glória, digno de poder, digno de cântico, digno. Você está pegando? Digno, ele é digno de glória, de honra, de poder. Ele é digno de você abrir a boca e dizer: tu és o meu Deus e o meu Salvador para todo sempre. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Não há ninguém maior no céu, não há ninguém maior do que Ele, não tem pessoa mais venerada do que Ele no céu. A obra dele é respeitada pelo Pai. Se tem uma coisa impossível para Deus, é quando o sangue de Jesus pega um homem e uma mulher pecadora inveterada e lava os pecados dessa pessoa, perdoa os pecados dessa pessoa. É impossível Deus não aceitar essa pessoa como filho dele. O sangue de Jesus te posiciona diante de Deus. O sangue de Jesus perdoou os teus pecados, pagou a tua dívida, te protegeu da maldição e do inferno. O sangue de Jesus é a razão da tua vitória em cima dessa terra. E não é só isso não.
pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é Deus, Ele nos salvou, mas Ele é Senhor, a primeira e a última palavra é dEle. Nós te adoramos essa noite, Cordeiro de Deus. Tu és Deus em cima dos céus e na terra para toda a eternidade. Tu és Senhor dos céus e na terra, e todo mundo terá que se dobrar diante de Ti. O inferno te dobra diante de Ti, os anjos dobram-se diante de Ti, o Pai te honra, o Espírito Santo te honra, os homens ímpios não te honram, mas a igreja se dobra diante de Ti e confessa que Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és digno, Tu és santo, Tu és digno. Levante a sua mão e adore, 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 adore a Ele. Glória ao nome dEle. O que tem mais lá nesse culto? Preste atenção. O texto diz que esses crentes chegaram a Deus, o juiz de todos. Deus está lá sentado no trono, anjos tocando os instrumentos, o coral angelical tocando os instrumentos. Desculpa, a orquestra, né? Os anjos estão tocando os instrumentos. Miríades e milhares de anjos. Essa expressão que aparece aí, milhares de anjos, significa reunião de um ajuntamento festivo. A palavra no original significa isso, uma reunião festiva. Quem está fazendo a festa? Deus. Quem está lá? Os anjos na orquestra tocando. Quem que está lá cantando? A igreja. Qual é o hino? Cordeiro de Deus que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Quem está sentado no trono? Deus Pai. E quem está do lado dele? Verso de número 24, Jesus, o mediador de uma nova aliança. Uau! O que ele é, pastor? O mediador de uma nova aliança. Está aí a nova aliança. Glória a Deus, glória a Deus. E o que é que ele tem, pastor? Final do verso 24, um sangue que fala melhor do que o de Abel. Abel ofereceu um sacrifício para Deus, e aquele sacrifício, aquele sangue foi tão grande do animal, que Deus o recebeu, e esse sangue fala até hoje. Aí Deus dá um brado lá no céu e diz: ei, o sangue de Abel é importante, fala até hoje aqui diante de mim, mas esse aí não chega nos pés do sangue imaculado do Cordeiro, que eu sacrifiquei na cruz do Calvário para te salvar. Vocês chegaram nesse sangue do Cordeiro de Deus, da nova aliança, que fala melhor do que o de Abel. Sangue do Cordeiro. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar.